Olá, meus irmãos, boa noite, tudo bem com vocês? Saudades de cada um de vocês. Momento em que vamos agora compartilhar juntos mais um momento, lendo a palavra de Deus, meditando nela para fortalecer a minha vida e a sua vida. Vamos começar então esse momento com uma oração? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado pelo dia, ó Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Ó Deus amado, seja conosco, seja com este momento, venha falar aos nossos corações, que Teu Espírito Santo venha realmente falar ao meu coração e de cada irmão que está assistindo, ó Deus. Abençoe a vida de cada um. Nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, vamos então começar louvando ao nosso Deus, bendizendo o nome dele. Vamos cantar então o hino Sossegai. Abra aí seu inário, hino de número 254, Sossegai. Vamos cantar juntos? Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos já precisa submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, do gênio do mal. Tais águas não podem amar, tragar, que levam, Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai, Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir. Na dor que perturba minha alma, te imploro, vem me acudir. De ondas do mar que me cobrem, quem me virá valer? Não tardes, bom mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem tragar, que levam, Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza a calma, que não poderá findar. Firme ao teu lado
sejam encapelado o mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor rei do céu embora, pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sossegai. Como é bom louvar a nosso Deus, não é mesmo? Como é bom confiar naquele que pode chegar e acalmar o mar apenas com a sua voz. Sossegai. E é isso que nós vamos meditar nesta noite. Meu amado irmão, minha amada irmã, vamos falar sobre algo que pode estar atormentando você ou alguém que você conhece. E nesses tempos onde nós estamos reclusos e com medo de um tal Covid-19, não é mesmo? Vamos meditar então sobre: será que o medo está te perseguindo? Será que ele está chegando perto de você? Quais lições a Bíblia nos ensina sobre o medo? Vamos ler na palavra de Deus o livro de Isaías, capítulo 41, verso 10. Isaías 41, verso 10. Vamos ler juntos? Isaías 41, 10. Vamos ler então juntos, irmãos? Primeiramente aqui, na nova tradução na linguagem de hoje, que diz: não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou forças e os ajudo, eu os protejo com a minha forte mão. Na revista atualizada agora, vamos ler tudo juntos? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Meus amados irmãos, o medo ele está entranhado na vida humana. Meus irmãos, a ordem mais repetida em toda a Bíblia é não temas. Ou seja, não tenha medo. Olha só que curioso. A Bíblia, ela cita 63 vezes não temas e 31 vezes não tenha medo. Certamente Deus está nos dizendo alguma coisa com isso, não é verdade? O medo ele pode nos livrar de perigos, não pode? Pode nos deixar em alerta para nos livrar de perigos, pois quando nós sentimos medo e o medo vem, a adrenalina também vem e pode me livrar do perigo. Mas o problema é quando o medo é exagerado, quando ele torna-se uma fobia, quando ele passa a ser patológico, né? Porque o medo sem controle é um sentimento perigoso, pois ele é um ladrão, ele rouba de nós a alegria, ele corrói a nossa fé, ele acaba com a esperança, rouba a nossa liberdade e tira a nossa alegria de viver. A alegria de viver uma vida abundante em Cristo Jesus. O medo ele é alimentado pelo que vemos e escutamos. Nos dias atuais, então, se você parar e ficar ouvindo todas as notícias que tem, principalmente sobre as doenças que estão perambulando por aí, com certeza o medo está dominando você. Não é verdade? Você parar para ler para ouvir, né, na verdade, o Jornal Nacional e ver as notícias, as estatísticas diárias, e morreu tantas pessoas, e morreram tantas pessoas, realmente pode ser que você esteja vivendo em pânico. Mas além desse medo do Covid-19, há pessoas ainda que sofrem de outros medos, né, outras fobias. Tem aquelas pessoas que têm medo de viver, e outras já têm medo de morrer. Outras têm medo do futuro, outras medo de ficar velho, outras medo de ficar doente, e outras medo de tomar remédio. Tem gente que tem medo de tomar vacina também. Medo de ir médico, de ir ao médico, medo de hospital, medo de perder o emprego, ou medo de arrumar o emprego. Tem pessoas que têm medo de avião, e outros têm medo de estrada. Tem uns que têm medo de casar, tem outros que têm medo de ficar solteiro. Tem gente que tem medo
de perder o cônjuge, o namorado, o companheiro. Tem outros já que têm medo da solidão. E outros têm medo de pessoas que nos cercam. Tem outros que têm medo de luz, outros têm medo de escuridão. Uns têm medo de comer, outros têm medo de engordar, uns têm medo de fazer prova ou enfrentar desafios, outros têm medo de lugares abertos ou lugares fechados, medo de sair de casa, medo de ficar sozinho em casa, medo de assalto, medo de sequestro, medo de bala perdida, vários medos tem por aí. O medo, então, é um sentimento que nos paralisa, é um espírito ameaçador. Ele tortura a nossa mente, enfraquece o nosso corpo, detona com as emoções. Mas Deus não nos dá um espírito de medo. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, diz o seguinte: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Ele não nos tem dado espírito de covardia, mas espírito de poder, de amor e de moderação. Agora eu gostaria que você parasse agora e pensasse nessas questões que eu vou colocar aí para você. Você está com medo de alguma coisa? Para e pensa aí. Tem alguma coisa te perturbando, te apavorando, te deixando realmente desesperado? Você está apavorado com algo que possa ocorrer com você ou com alguém? Você está com medo de alguma coisa? Vamos ver aí na Bíblia Sagrada agora duas histórias aí para contextualizar aí essa questão do medo, né? A primeira é uma história conhecida e nós cantamos até essa história agora há pouco, que é quando Jesus, junto com seus discípulos, sobe no barco, vem a tempestade, os discípulos se apavoram e aí vem o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e diz para o mar: sossegai, aquiete-se. Vamos ver essa história? Abra a nossa Bíblia em Marcos, capítulo 4, versos 35 a 41. Livro de Marcos, capítulo 4, versos 35 a 41. Eu vou fazer a leitura, quero que você acompanhe aí. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na popa, dormindo sob o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vejam aí, meus irmãos, só o que Jesus pergunta aos discípulos no versículo 40. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? O medo impede de andarmos na fé. É o reverso de acreditar e confiar em Deus. A outra história que nós vamos ver, ela está lá no livro de 1 Samuel 17. Alguém lembra que história que é essa? É a história de um rapazinho pequenininho. Rapazinho pequenininho que enfrentou um gigante desse tamanho, mais de 3 metros de altura. Davi, quando enfrentou Golias, né? Aquele gigante. Vou deixar uma lição de casa para vocês. Quem não lembra muito bem da história de Davi e Golias, não vou falar ela aqui agora não. Só vai relembrar aquilo que realmente interessa aqui para nossa meditação. Mas leia lá depois direitinho em 1 Samuel 17. O que convém destacar aqui para nós hoje, agora, é que Davi ele não tinha medo de enfrentar esse gigante.
Sabe por que ele não tinha medo de enfrentar esse gigante? Porque ele sabia que a sua vitória estava nas mãos do Senhor. Ele tinha plena convicção de que quem ia guerrear por ele seria o Deus dos exércitos, o Senhor Todo-Poderoso. Ele sabia que Deus estava indo à frente. Vejam só o que Davi disse a Golias antes de atirar a pedra na sua testa. Aqui em 1 Samuel 17, 45, 46. Diz então: E Davi disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lance e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Será que você tem essa confiança que Davi tinha? De que Deus está guerreando por você? De que você pode enfrentar o gigante, que Deus está à frente? Meu amado irmão, minha amada irmã, quando agimos em medo, nós fugimos aí da proteção do nosso maravilhoso Deus, do nosso maravilhoso Pai. E abrimos aí uma brecha, abrimos uma porta para o inimigo nos amedrontar, nos tirar a paz, nos tirar a alegria, nos roubar isso. O medo só pode ser vencido através da absoluta dependência e confiança do nosso Deus. Nós podemos resistir ao medo focando sempre em Deus e em suas promessas. Portanto, anota aí as lições que a gente pode tirar destes textos que acabamos de ler, da nossa meditação de hoje. Primeira lição que a gente pode tirar dessas duas histórias, qual que é? A primeira delas é que não precisamos temer, porque o Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso está comigo e com você. Lá no livro de Mateus, capítulo 28, verso 20, diz: E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Guarda aí, anota aí. Lá no livro de Josué, capítulo 1, verso 5, está escrito: Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Eu acredito que Deus jamais vai me abandonar. Não precisamos, meu amado irmão, minha amada irmã, ter medo do amanhã. Deus está presente no amanhã, no hoje, sempre estará conosco. Não precisamos ter medo da morte, pois Ele já venceu a morte. Deus estará conosco em qualquer vale que passemos. Não precisamos ter medo da eternidade, porque Ele é a própria eternidade. E Ele será o centro de tudo lá no céu, onde vamos morar eternamente. Podemos ter esperança, podemos encontrar refúgio em Sua presença, podemos descansar nesse Deus, nesse favor imerecido dEle. Podemos viver nele, por meio dEle e para Ele. Vencemos o medo quando nos agasalhamos nos braços de Deus e sabemos que Ele é o nosso refúgio e fortaleza. O remédio para o medo é conhecer a Deus e desfrutar da sua proteção e cuidado. Portanto, a primeira lição é que não precisamos temer, porque o Todo-Poderoso, Deus, está conosco. A segunda lição, anota aí. A segunda lição é que precisamos aprender a colocar dia a dia a nossa confiança e fé no Senhor. Dia a dia, nossa confiança e fé no Senhor. Não na minha força, não na sua força, mas no Senhor. No livro de Salmos, capítulo 56, versos 10 e 11, diz o seguinte: Confio em Deus, cuja palavra louvo, no Senhor, cuja palavra louvo, nesse Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o homem? Livro de Salmos, capítulo 27, verso 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é meu forte refúgio. De quem terei medo?
Fé e não medo deve ser o estandarte da nossa vida. O segredo para superar o medo, então, é confiança total e plena em Deus. Confiar em Deus é uma recusa de se entregar ao medo. É voltar-se a Deus mesmo nos tempos da escuridão e confiar que Ele vai consertar todas as coisas. Essa confiança vem de conhecer a Deus e saber que Ele é um Deus bom que quer apenas dar aos seus filhos coisas boas. Se olharmos para as circunstâncias ao nosso redor, seremos dominados pelo medo. Mas se olharmos firmemente para Jesus, teremos fé para triunfar nas tempestades, eu e você. Se formos dominados pelo medo, nós naufragaremos. Mas se prosseguirmos com fé, com os olhos fitos em Jesus, triunfaremos. A terceira lição, escreve aí. Devemos ser fortes e corajosos. Devemos ser fortes e corajosos. Por quê? Porque o nosso socorro vem de quem? Vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Livro de Josué, capítulo 1, verso 9. Diz lá: não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Outra, Isaías 41:13, vamos lá. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Olha só. Vamos mais um texto para fechar. Abra lá em Salmos 121, versos 2, 7 e 8. Livro de Salmos 121, 2, 7 e 8. Diz a palavra do Senhor: o meu socorro vem do Senhor. Que Senhor? Senhor Deus, que fez o céu e a terra. O Senhor guardará você de todo perigo. Ele protegerá a sua vida. Ele o guardará quando você for e quando você voltar, agora e sempre. Amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, quando tivermos realmente aprendido a confiar em Deus, não mais teremos medo das coisas que nós teremos que enfrentar, pois a nossa confiança estará no Senhor. Pode vir o gigante que for, pode vir a tempestade que for, porque eu sei que Deus está à frente. Ele não me abandona. Ele estará sempre comigo. Pode ser no vale, pode ser no alto do morro, pode ser onde quer que for. Deus jamais me abandonará. Ele jamais me deixará sozinho. Pode ser quando eu estou recluso dentro de casa, fugindo da Covid, com medo de tudo. Mas quando eu confio no Senhor, Ele me dá o descanso. Ele realmente me faz vencer os gigantes que me atormentam. Meu amado, que Deus realmente esteja te dando coragem, esteja te fortalecendo. Sobre que assunto da sua vida? Pare e medite agora. Sobre que assunto da sua vida? Que área da sua vida? Deus precisa lhe dizer agora, neste instante: não tenha medo, não temas, porque eu sou o seu Deus. Reflita. É agora o momento onde nós vamos orar com as nossas famílias. Que seja realmente um momento de reflexão juntamente com a sua família. E converse um com o outro. Se tem alguma coisa amedrontando alguém aí da sua casa, é momento de orar, clamar a Deus para que realmente tire esse medo e que venha realmente o espírito de coragem, né? Que não venha, porque Deus não nos dá o espírito de covardia, mas Ele nos dá o espírito de poder. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez para encerrar esse momento. Você já ora aí com a sua família. Deus amado, te louvamos, te bendizemos e te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é o nosso Deus, Deus Todo-Poderoso. É o Deus que nos guarda, é o Deus que cuida de cada um de nós, é o Deus que está à frente.
É o Deus que não perde o controle das coisas e é o Deus que realmente nos ama. Ó Deus, como é bom confiar no Senhor, como é bom ter o Senhor, Deus, Senhor dos exércitos do nosso lado. Como é bom, ó Pai amado, saber que o Senhor guerreia por nós. Pai amado, em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor que venha realmente cuidar de cada amado irmão. Se há alguém, ó Pai, que está assistindo agora, que está com medo, amedrontado, Pai, o diabo tem realmente amedrontado, em nome de Jesus declaramos, ó Pai, e clamamos ao Senhor. Venha realmente, ó Pai amado, cuidar do meu amado irmão, da minha amada irmã, com que o medo vá embora, com que o diabo não tenha vitória na vida dele, mas com que o Senhor, ó Pai amado, realmente encha ele de espírito de poder, ó Deus, de vida, de alegria, renova, Senhor. Queremos realmente que o Senhor venha nos renovar, queremos ser renovados pelo Senhor. Cuida do nosso coração, cuida da nossa mente neste momento, ó Pai, que passamos, ó Pai, de tribulação, onde o mundo inteiro está em tribulação. E confiamos no Senhor e clamamos ao Senhor para que o Senhor nos dê a paz, ó Deus. O Senhor é o Deus que pode nos dar a paz e podemos realmente confiar que o Senhor está cuidando de nós. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, boa noite, que Deus abençoe. Saudades de vocês. Uma boa semana. Até breve, se Deus quiser.